Walter Longo, você é um publicitário que pensa em internet, que assiste à revolução dos meios de comunicação, e nesses 15 anos a internet mudou muita coisa, mas hoje nós assistimos ao fenômeno das mídias sociais. O que elas estão causando? O que você acha das mídias sociais? As mídias sociais estão causando coisas muito positivas e muito negativas ao mesmo tempo. Eu acho que eu não preciso nem tocar no assunto do que é positivo, porque todos nós sabemos a possibilidade de falar com qualquer pessoa do planeta, a possibilidade de ter amigos de qualquer lugar do mundo, a possibilidade de você ampliar sua rede de relações, tudo isso é muito positivo, mas as redes sociais estão criando alguns fenômenos sociológicos preocupantes. Talvez o mais preocupante deles seja o fenômeno de que antes, quando as mídias eram de massa, eu gostava de samba, mas era obrigado, por estar em família, sentado na sala, a ouvir às vezes música clássica, e acabava até gostando disso, ou vice-versa. Eu às vezes tinha uma posição de direita, mas ouvia alguém de esquerda, e ao ter que ouvi-lo, porque a mídia era de massa, podia fazer com que eu revisasse meus conceitos ou meus princípios. No momento em que a internet deu a nós a seleção através do bookmark, onde eu só acompanho ou só sigo quem concorda com as minhas ideias, porque senão eu dou um unfollow naquela pessoa, na hora que você multiplica isso milhões de vezes, o que está acontecendo é que nós, em vez de sermos pessoas cada vez mais abertas ao contraditório, estamos nos fechando cada vez mais numa tribo de pessoas que concordam conosco. Isso é muito perigoso para a cultura do homem. Mas as redes sociais não são as grandes praças de debate, o debate não acontece na internet, a gente vai agora passar pelas eleições, você não vê o Twitter ou o Facebook e outras redes como a grande ágora de antigamente, a grande praça pública do debate? Ela é a grande praça pública, mas é que pela facilidade de você tribalizar essa praça pública, é uma grande praça onde tem grupinhos de pessoas em partes diferentes dessa praça. E se alguém naquele grupinho falar algo que você discorda, você sai daquele grupinho e vai para o outro, que concorda com suas ideias. Então, a mídia de massa tinha um enorme conjunto de desvantagens, mas uma vantagem é que ela me obrigava a aceitar o contraditório, a pensar sobre coisas que eu não tinha pensado, ao gostar ou me jogar de forma assim, às vezes até não querendo, em coisas que depois eu acabava gostando, porque era uma questão de ter acesso a ela. Na hora em que eu escolho hoje quem que eu sigo, com quem eu falo, o que eu leio, o colunista que concorda com minhas ideias, o que eu concordo com as dele, de certa forma nós estamos diminuindo o contraditório. Eu não estou mais refletindo o que eu penso, eu estou apenas reafirmando o que eu já acho. Isso pode vir a ser perigoso, e eu acho que hoje em dia é muito interessante, eu acho que a propaganda na internet devia ser cada vez mais específica e, por outro lado, o conteúdo cada vez mais genérico. E nós estamos vendo o contrário, a propaganda continua genérica no conteúdo, na internet, mas o conteúdo está se fechando em castas e estamentos que podem, não estou dizendo que vai acontecer, podem trazer para uma sociedade uma visão cada vez mais entrópica, cada vez mais fechada, cada vez mais cheia de crenças e valores individualizados, onde às vezes eu, por testes no Twitter, coloco coisas no meu Twitter que eu não penso ou não acho. Às vezes uma frase machista para ver o que acontece, e as pessoas ficam furiosas. Eu me sinto às vezes que na internet às vezes você precisa de segurança de forró para tomar conta, porque as pessoas te xingam, te ofendem, bastando você dizer algo que elas não esperam que você diga. Então, é muito interessante como as pessoas estão ficando cada vez mais violentas ao contraditório, em vez de aceitar as diferenças, que é o que todos nós estamos falando que deveria ser o futuro. Ao invés da democratização, a rede social, as mídias sociais acabam causando intolerância, no fim. Isso, a intolerância hoje é um fenômeno muito comum nas mídias sociais, e eu acho que nós deveríamos pensar como civilização em como fazer a mídia social, que é um patrimônio espetacular de democratização da relação, etc., não deixar que este fenômeno ocorra. E há formas de evitar isso. E nós estamos nesse momento tentando discutir como que nós podemos fazer com que as redes sociais tragam tudo aquilo para trás de bom, mas não deixe o erro de cair nessa intolerância que seria fatal para a sociedade moderna. Walter Longo, você é um twitteiro que eu te acompanho pelo Twitter, e hoje só se fala nessa rede social do Twitter. Você disse aqui que o Twitter reúne os sintéticos e os superficiais. Isso foi uma crítica? Eu diria que uma autocrítica no fundo, né, Mona? Nós todos sentimos às vezes isso, quer dizer que tem pessoas que têm uma enorme capacidade de sintetizar um pensamento e que com 140 caracteres me faz pensar um dia inteiro, mas infelizmente ainda a grande maioria dos que usam o Twitter, exatamente pela falta de capacidade de sintetizar pensamentos,
acabam ficando na superficialidade, dizendo o que estão fazendo, se estão gostando do sorvete que estão tomando ou o que vão fazer à noite. Então, é muito interessante duas tribos tão diferentes, uma que cultua a profundidade sintética e outro que cultua a generalidade, estarem convivendo nessa mesma praça. Fatalmente, isso acaba se dividindo entre os followers, os que seguem e os que são seguidos. E por isso eu disse, e na minha palestra acho interessante repetir, que no fundo o Twitter está gerando essa sensação que nós estamos cada vez mais perto de quem gosta de nós, mas cada vez mais longe de quem a gente gosta, né? Nós estamos cada vez mais tweetando e sendo seguidos por gente que gosta da gente, que nós não conhecemos, mas o tempo que eu estou no Twitter, o tempo que a minha esposa está no Twitter, ela está deixando de estar comigo ou com o filho. Então eu acho que isso é um outro fenômeno muito interessante da chamada contrabalanço. Tudo, na verdade, tem o lado positivo e negativo. Sempre a nossa maior qualidade é o nosso maior defeito. O Twitter tem isso. Tem essa capacidade de eu poder exprimir meu pensamento para 20, 30 mil seguidores que vão retweetar para centenas de milhares, me transformando numa mídia poderosa. Por outro lado, se eu ponho só bobagem, eu estou disseminando bobagem. Então, a mesma capacidade da energia atômica de curar pode gerar a bomba atômica. Então, nós temos que entender que o Twitter tem essa mesma capacidade de criar coisas boas, de destruir coisas boas, e cabe a nós, sem nenhum tipo de censura, mas através da qualificação, da educação, e disso que eu comento muito, a necessidade que nós temos de nutrir rebeldes, de pessoas que aceitem as diferenças, de pessoas que vão entrar no Twitter para procurar gente que não concorde e procurar pensar diferente. Eu acho que se a gente conseguir, no processo educacional do Brasil, trazer para o mercado jovens que questionem mais seus próprios paradigmas, eles fatalmente vão usar da maneira correta o Twitter, que é um enorme legado cultural que está aí, e que nós podemos chamar que faz parte dessa exteligência, esse legado cultural que a humanidade hoje coloca acessível ao nosso dedo, né? Coisa que era impensável há 20 anos atrás. Pois é, você falou nesse conceito de exteligência, né? Todo o capital cultural humano que está ao nosso redor à distância de um clique. Nunca se teve acesso a tanta informação. O que vai acontecer daqui para frente? Quer dizer, a gente, durante anos, o conhecimento estava restrito ao clero, aos reis, depois aos burgueses, e hoje praticamente todo mundo tem acesso. Eu diria que eu tenho a sensação que nós deveríamos, na década de 50, não é, o homem conseguiu pôr fim à dor. Se você pensar, antes da década de 50, você entrava no hospital e as pessoas, você ouvia o gemido das pessoas nos corredores. Né? A dor era uma coisa presente no cotidiano das pessoas. De certa maneira, a gente conseguiu, na década de 50, 60, eliminar a dor. E nunca festejamos isso, nunca celebramos, a humanidade nunca parou para celebrar isso. O fim da dor foi um dos grandes patrimônios dessa nova sociedade. De certa maneira, a mesma coisa está ocorrendo agora. Nós não estamos entendendo a beleza do momento que nós estamos atravessando, onde finalmente Mozart e Einstein, que estão nascendo em várias partes do mundo, podem chegar até a sociedade, que antes não tinham a condição de se mostrar. Se uma pessoa canta bem e se põe no YouTube, ele pode vir a ser um grande cantor no futuro. Aquela pessoa certamente morreria lá. Eu tenho experiências pessoais, familiares, onde encontramos vamos dizer assim, resultado para doenças que uma pessoa tinha e que não tinha condição jamais, se não houvesse o Google, de salvar essa pessoa. Então, esse novo legado de ter todo o conhecimento humano concentrado, editado e atualizado ao toque de um clique, é algo que a gente deveria estar festejando com fogos de artifício toda noite em todas as cidades do mundo. De certa maneira, nós estamos festejando cada vez usando mais, mas nós não estamos expressando o que isso significa. Eu acho que é a verdadeira democratização das oportunidades, muito mais qualquer regime político. A internet veio mostrar que a forma de resolver os problemas sociais não está na política, está na inteligência. Obrigada pela entrevista.